Vamos lá. Hoje o vídeo aqui um pouco mais tarde para quem assiste aí comigo diariamente. É, Vamos tratar aqui da questão então relacionada às participações societárias, cotas e ações, tá? E o usufruto sobre elas. Pô, questão complicada, sabe? Não é uma questão fácil essa de tratar desse assunto aí do usufruto das cotas e ações das participações societárias. Então aqui a gente vai ver aqui no primeiro momento as questões relacionadas à governança da sociedade e num segundo momento as questões pecuniárias, né? O Código Civil ele não traz uma disciplina sobre essa matéria, aqui no Brasil, na França também não. E surgem questões difíceis ali. Quem que é o sócio? É o no proprietário ou é o usufrutuário? Tá? O sócio cede a no propriedade, ele perde a qualidade de sócio. Então a gente vai ver aqui que o sócio vai passar a ser o no proprietário se ele cedeu as cotas, né? O no proprietário então passa a ser ali o sócio. Esse usufruto, tá, das cotas sociais, como de uma maneira geral para bens móveis e imóveis, ele é disciplinado no Código Civil entre os artigos 1390 e 1411, tá? Então vou começar aqui falando pela parte da governança, né? Então tem ações. Veja, quando a gente fala da detenção do capital, tem ações que a pessoa pode deter ali com direito de voto e ações sem direito de voto, né? Ações preferenciais com direito de ações ordinárias com direito de voto e ações preferenciais sem direito de voto. E o que acontece? Isso aqui eu digo como, eu posso dizer assim, como uma regra geral. No proprietário reserva a si o direito político do voto nas deliberações sociais, entregando aos usufrutuários direitos patrimoniais voltados aos lucros. Então, com matéria relacionada ao patrimônio, olha só, aqui quem vai votar daí, por exemplo, na distribuição de lucros, porque o usufrutuário ele vai se beneficiar dos lucros, né, dos dividendos. Então, nas questões, a meu ver, nas questões relacionadas à distribuição de dividendos, esse voto, ele é direito, então, do usufrutuário e não do proprietário, porque ele vai se beneficiar dos frutos, do usufruto desse direito de gozar. Então, ao meu ver, uma deliberação que fosse tomada com relação a esse assunto, um exemplo, matéria do Código Civil, outra DSA, aprovação anual de contas, lá artigo 1078 do Código Civil, uma vez feita a distribuição de lucros, como que esses lucros serão distribuídos, a quem cabe ir lá junto à Assembleia de mais sócios, uma reunião de menos 10 sócios, no caso da sociedade limitada, a quem cabe esse direito de votar nesse tipo de situação, a meu ver, ao usufrutuário, porque esse assunto é ligado justamente aos lucros, aos frutos, entendeu? Então cabe a ele esse direito de votar. Como eu disse aqui, o usufrutuário não poderá ser privado do direito de voto relativo à afetação dos lucros, porque essa é uma prerrogativa que ele tem, receber os lucros, tá? A lei das sociedades anônimas, a lei aqui 6.404/76, no artigo 40, prevê a possibilidade das sociedades anônimas de averbação de usufruto sobre as ações nominativas, endossáveis e escriturais, porque a ação é portador não tem mais, né? Conforme determina o artigo 40, o usufruto gravado sobre ações deverão ser averbados no livro de registro de ações nominativas, se a ação for nominativa, no livro de registro de ações endossáveis, no certificado da ação, se a ação for endossável, e nos livros da instituição financeira, que anotará no extrato da conta de depósito fornecido ao acionista, se a ação for a escritural, tá? Então, o que acontece aqui? No caso das cotas sociais, será aplicado supletivamente a lei das SAs, porém, o importante, porque essa matéria é aplicada supletivamente à sociedade limitada, porém, o importante é deixar claro quem tem o direito de voto, porque a gente está falando aqui da dificuldade dessas discussões, né? Então, uma vez cedido esse direito aí através do usufruto, né, é importante deixar claro esse tipo de situação, porque esse usufruto é um direito real conferido a alguém de retirar temporariamente dessa coisa alheia, né, porque não pertence a ele, sim, no proprietário, os frutos e a utilidade que dela produz, sem alterar a substância. Porque a gente viu quando eu falei dos imóveis lá, quando for alterada a substância propositalmente que cabe e que prejudique aí o usufrutuário, esse poderá tomar medidas contra o proprietário. Isso é importante saber. Com relação aqui ao usufruto de cotas sociais,
a Instrução Normativa DREI do Departamento de Registro Empresarial e Integração, número 10/2013, no item 2.2.2.4, determina que pode ser gravado também o usufruto sobre as cotas sociais, né? Entendeu? Isso aí é perfeitamente possível. E quando é que as pessoas vão tomar conhecimento que houve aí o usufruto? No caso da Lei das Sociedades Anônimas, pega ali o artigo 40, se quiser, olha o artigo 100 também da Lei das SAs. E como eu disse, no caso já da sociedade limitada, onde é que vai constar isso? No contrato social levado a registro. Ali os terceiros vão tomar conhecimento, existe uma presunção erga omnes, que eles tenham conhecimento, então, dessa situação, da existência desse usufruto. Digo aqui, a norma legal do DREI determina que a instituição do usufruto sobre as cotas não retira do sócio seu direito de votar nas deliberações sociais, salvo acordo entre o proprietário e o usufrutuário considerado o instrumento de alteração contratual a ser arquivado na junta comercial, como eu disse, né? Artigo 114 aqui também é aplicado à lei das SAs, mas como eu disse, precisa ser disciplinado entre eles para não ter problemas e mais, como eu disse, a questão dos lucros, né, de votação em matérias relacionadas a lucros, por exemplo, a distribuição dos lucros, dos dividendos no final do ano, junto com a aprovação das contas, na verdade, no final do exercício social, a meu ver, cabe ao usufrutuário. Então, como eu disse aqui, só produzirá efeitos, né, essa existência do usufruto, perante terceiros, quando tendo atividade empresarial, quando for feito o registro na junta comercial. Então, por que eu disse dessa discussão, desses direitos? É direito de quem pedir, por exemplo, informação, de pedir uma perícia, né? É o pedido, quem pode pedir? Sob o ponto de vista jurídico, a pessoa entra com uma ação lá, entra o usufrutuário com a ação pedindo que ele quer um direito de informação ou uma perícia. O que a parte vai alegar lá? Não, ele não tem legitimidade ativa. Então, para evitar esse tipo de situação, o que faz? Coloca entre eles quem vai ter esse direito de pedir informações, de pedir realização de perícia, tá? Quem que vai ter legitimidade, para não ter confusão depois. O nu proprietário não poderá agir com a intenção de prejudicar o usufrutuário, como eu estava mencionando aqui anteriormente, né? Então, veja, tratei aqui dessa parte da questão relacionada à governança e agora os direitos e obrigações pecuniárias, né? Como eu disse, o usufrutuário, ele é o beneficiário dos lucros tanto das ações como das cotas sociais, é o usufrutuário. Agora, outra questão é o seguinte, no caso de venda das cotas sociais, né? Ou das ações, quem é que vai pagar o imposto de renda? É o nu proprietário ou é o usufrutuário? A meu ver, é o nu proprietário que deve pagar aí o imposto de renda caso exista ganho de capital, tá? Caso exista ganho de capital, então é o nu proprietário. Então, finalizo aqui a aula com relação à questão do desmembramento da propriedade, tá? Que eu comecei falando com relação aos bens imóveis, e esses são os casos mais utilizados, e agora a questão relacionada aqui às ações e às cotas sociais, tá? Beleza? Então, até a nossa próxima aula.